Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 30 de agosto do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela 103,7. Começando agora mais uma edição dessa quarta-feira do Jornal Verde Vale. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Operação prende 20 suspeitos de causar prejuízo de 47 milhões de reais a banco em Goiás. Câmara aprova urgência de projeto que desonera folha de setores que mais empregam no país. BNDES libera mais 5 bilhões e 100 milhões de reais para o Plano Safra 23-24. Saúde alerta para aumento da Covid-19 em Goiás no mês de agosto. 123 Milhas entra com pedido de recuperação judicial. Dinheiro esquecido. O usuário retirou 2.800.000 reais no maior saque da pessoa física do sistema do Banco Central. Safra 23-24 brasileira de soja é estimada em 163 milhões de toneladas. Os detalhes destas e outras notícias você passa a acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, ótima manhã de quarta-feira para você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou por 390 votos a 15 nesta terça-feira a urgência para a votação do projeto que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. O presidente da Casa, Arthur Lira, prevê que a análise definitiva ocorra hoje, quarta-feira. A aprovação da urgência é uma proposta permite, na prática, que o texto seja votado diretamente no plenário, dispensado trâmites regimentais, como a votação em comissões temáticas da Câmara. A prorrogação do instrumento já foi aprovada pelo Senado. O modelo permite a empresa substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta entre 1% e 4,5%. Relatora na Câmara, Anne Ortiz, ainda não apresentou o seu parecer. Ela tem conversado com parlamentares a respeito da inclusão de municípios na lista de setores desonerados. Embora sejam entes federados, cidades são tratadas como empresas para fins de contribuição. A emenda aprovada no Senado incluiu a desoneração da folha de municípios com até 142 mil habitantes. Pelo texto, prefeituras poderão reduzir a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha dos funcionários de 20% para 8%. E ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas. E o prêmio da Mega Sena acumulou mais uma vez. Sorteio do concurso 2626 foi realizado na noite dessa terça-feira. Confira as dezenas: 16, 13, 9, 1, 59 e 52. Segundo a Caixa Econômica Federal, 51 apostas acertaram 5 dezenas e vão levar cada uma R$ 48.782,47. Outras 3.431 apostas fizeram 4 acertos e vão receber R$ 1.035,89 cada. Próximo sorteio da Mega Sena será na quinta-feira, a partir de 20 horas. O valor estimado do prêmio é de 42 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até a quinta-feira, às 19 horas. 6h39, governadores vão ao Senado e pedem mudanças na reforma tributária. Quem vai contar essa história aqui no Jornal Verde Vale é Yuri Hudson. O Senado Federal recebeu nesta terça-feira 17 governadores de vários estados para discutir a reforma tributária. Governadores, representantes dos estados, economistas, representantes do governo federal, todos discutiram o futuro da proposta que está em análise no Senado. Os governadores, em especial, fizeram um apelo para mudanças na governança do chamado Conselho Federativo e também na distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional.
Esses são pontos sensíveis de maior apelo entre os governos estaduais. Para Paulo Dantas, governador de Alagoas, por exemplo, essa distribuição do Fundo de Desenvolvimento precisa pensar a redução das desigualdades regionais. O critério de rateio e partilha, ele é fundamental para nós diminuirmos desigualdades sociais e nós alcançarmos as pessoas mais humildes, sobretudo no Norte e no Nordeste. Outra preocupação é que com a criação desse fundo regional e também desse Conselho Federativo, os governos percam a autonomia na gestão de recursos que hoje em dia são recolhidos pelos próprios executivos locais e gastos de acordo com as demandas locais. Como frisa o governador de Goiás, um dos grandes opositores à reforma tributária, Ronaldo Caiado. O que é que eu tenho a receber? Nós que fomos eleitos pelo voto. Me desculpem, eu não aceito ser ordenador de despesa, eu não aceito receber mesada, eu não aceito que me casse o direito que é pacto federativo de que eu tenho autonomia sobre a minha arrecadação. Para o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, esse foi o primeiro grande momento para se ouvir os entes federativos de uma maneira mais macro e pensar nas peculiaridades desta reforma tributária. A expectativa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é votar a proposta na casa até outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta terça-feira 20 pessoas suspeitas de causar um prejuízo de 47 milhões de reais a um banco, por meio de transações com máquinas de cartão em empresas fantasmas. Ao todo, Daliana, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Crixás e Corumbá de Goiás. Os nomes dos presos e do banco alvo dos criminosos não foram divulgados. Batizada de Operação Crédito Reverso, a operação realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais começou após o próprio banco notar as movimentações e denunciar o caso à polícia. Segundo a investigação, os criminosos praticavam o golpe há cerca de 9 meses. De acordo com o delegado do caso, Tiago Martimiano, até às 15 horas desta terça-feira, 4 suspeitos de cometerem o crime ainda estavam foragidos. Ao todo, foram expedidos 24 mandados de prisão. E a Secretaria de Estado da Saúde reportou um significativo aumento na taxa de testes positivos para o vírus da Covid-19 nas amostras colhidas no estado. O aumento foi detectado pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneiros, o LACEN, e registrou um aumento substancial na realização de novos testes para a detecção da doença. Segundo os dados, a taxa de positividade saltou de 9% em julho para 15% neste mês de agosto. Essa mudança foi observada em 9 municípios que registraram um número crescente de casos, colocando em situação de alerta. O panorama foi identificado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado após um apelo da semana anterior para que as secretarias municipais de saúde notificassem prontamente os casos suspeitos. Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, ressaltou a importância das notificações dos municípios nesse contexto. Ela enfatizou que apenas a inclusão dos dados no sistema é possível identificar mudanças nos padrões da doença. Além disso, a secretaria aguarda os resultados do sequenciamento genômico realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para determinar a subvariante predominante do vírus aqui no estado. E o IPASGO amplia atendimentos à saúde mental. Saiba como funcionam esses atendimentos com Sabrina Monteiro. A busca por consultas voltadas à saúde mental tem se tornado uma preocupação cada vez mais frequente pelos goianos. Por conta disso, o Plano de Saúde dos Servidores Públicos de Goiás fará uma ampliação nos atendimentos. Com a aquisição desse novo prédio que a gente fez aqui no setor Bela Vista, é um prédio de 7 andares, né, que incluindo o subsolo e o térreo, nós vamos conseguir então reestruturar e ampliar tanto o serviço de atenção primária, que hoje é prestado aqui no setor Pedro Ludovico, quanto o serviço de saúde mental, que hoje é feito em Campinas. Aqui, atenção primária, a gente tem médicos e enfermeiros da família e a gente então presta assistência preventiva ao usuário, medicina preventiva,
também com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. E em Campinas nós temos psiquiatras e psicólogos num programa e num protocolo específico de saúde mental. A nova unidade também vai contar com a terapia infusional, que se trata das aplicações de medicamentos oncológicos e de alto custo. Vamos abrir um serviço novo, que é o serviço de terapia infusional de medicamentos, ou seja, a gente vai fazer infusão de medicamentos de alto custo, principalmente os oncológicos. Então aqui a gente vai conseguir fazer um custo menor, com mais conforto para o usuário e também repensando os valores que o próprio usuário paga na coparticipação desses medicamentos. Com a mudança, a gerência do IPASGO informou que mais de 7.000 pessoas poderão ser atendidas na área psicológica e mais de 2.000 na área psiquiátrica. A ação que pode ajudar ainda mais pacientes que buscam assistência nesses setores de saúde. A gente tem visto a busca mesmo crescente por esses serviços, o usuário tem requisitado do IPASGO esses serviços, então a gente decidiu que era hora de aumentar, de ampliar a oferta e também para a gente ir para um espaço mais adequado, né? Porque os nossos espaços, eles não foram criados especificamente para um serviço de saúde, então tem algumas falhas, tem algumas dificuldades da estrutura física e lá nós estamos indo para um prédio que é feito para serviço de saúde, tem toda a estrutura para isso, um prédio novo. Letícia Xavier reforça a importância em manter a saúde mental bem cuidada. Hoje a gente não pode mais pensar em saúde sem pensar em valor. A gente tem que agregar ao atendimento em saúde, a assistência que a gente dá para o usuário, um valor. O desfecho tem que ser resolutivo e a gente então tem buscado trabalhar nesse sentido, oferecer uma atenção integral para o usuário, oferecer uma atenção não só para a saúde física, mas também para a saúde mental do usuário, para que isso possa dar valor para a assistência que a gente presta. E quem tiver interesse em saber mais informações sobre os atendimentos citados, pode acessar o site ipasgo.gov.br ou ligar no número de telefone 62 3238 2708. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora. E a CBF anunciou nesta terça-feira uma mudança na convocação da seleção brasileira para as 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas. Sem Vinícius Júnior, que está fora por conta de uma lesão na coxa direita, o técnico Fernando Diniz convocou Rafinha, atacante do Barcelona. Aliás, o departamento médico do Real Madrid estipula o prazo de 6 semanas para a recuperação de Vinícius Júnior. A lesão muscular na região posterior da coxa direita de Vini ocorreu durante a partida do time espanhol contra o Celta de Vigo na última sexta-feira. Assim, com a mudança, Fernando Diniz contará com Rafinha em seus primeiros jogos no comando técnico da seleção brasileira. A Bolívia será adversária do Brasil no dia 8 de setembro em Belém. Posteriormente, no dia 12, a Canarinho encara o Peru em Lima. E faltam apenas 3 jogos para o tão sonhado Tri da América. O Inter venceu o Bolívar por 2-0 na noite desta terça-feira no Beira-Rio, com direito a 2 gols de Ener Valencia, que já havia decidido a vitória na altitude. O Colorado se garantiu na semifinal da Conmebol Libertadores e mantém o sonho do título em 2023. Agora espera por Fluminense e Olímpia na semi, na qual atinge após 8 anos. O próximo jogo do Inter será no sábado às 16 horas na Serrinha pelo Brasileirão contra o Goiás. As semifinais da Libertadores estão marcadas para as semanas do dia 25 de setembro e 2 de outubro. O adversário sai do duelo entre Fluminense e Olímpia, que jogam na quinta-feira, e o Fluminense ganhou o primeiro jogo por 2-0. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. Nesta quarta-feira, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai liberar 5 bilhões e 100 milhões de reais
a programas do Plano Safra 2023-24. Do total, 3 bilhões e 400 milhões de reais serão destinados à agricultura empresarial, sendo 1 bilhão de reais para o Moder Frota, 1 bilhão e 700 milhões de reais para a agricultura familiar, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Desde sexta-feira, as instituições financeiras que operam linhas de crédito do Plano Safra 23-24 podem antecipar os recursos previstos para os trimestres seguintes. Isso significa que elas podem utilizar mais rapidamente os recursos que estavam planejados para serem aplicados em trimestres futuros, agilizando a liberação de crédito para bancos e, consequentemente, para agricultores. A medida, segundo o governo, tem como objetivo evitar que recursos fiquem ociosos e garantir que o dinheiro chegue de maneira mais eficiente aos produtores rurais. O anúncio foi feito pelo subsecretário da Política Agrícola e Negócios Ambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale. E a 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. A Hot Milhas, controlada pela empresa, e a Novum, que é sócia da agência de viagens, também fizeram um pedido na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. O valor da causa é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. No dia 18 de agosto, a 123 Milhas suspendeu pacotes e a emissão de passagens promocionais com embarques previstos a partir de setembro deste ano, o que levou à abertura de uma série de ações judiciais contra a companhia. No pedido de recuperação feito à Justiça, a defesa das empresas alega que elas estão enfrentando a pior crise financeira desde as suas respectivas fundações. E o Banco Central informou nesta última segunda-feira que uma única pessoa física retirou 2,8 milhões de reais em um único saque de dinheiro esquecido no sistema de valores a receber, ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Entre pessoas jurídicas, o maior valor foi de 3 milhões e 300 milhões de reais. O número foi informado em uma live pelo chefe do Departamento de Atendimento Institucional do banco, Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes. São esses os maiores valores retirados de uma única vez do sistema, que já disponibilizou para saque cerca de 11,6 bilhões de reais em dinheiro esquecido por pessoas e empresas no Brasil. O sistema ainda tem 7 bilhões e 100 milhões de reais que podem ser resgatados por pessoas físicas e empresas. Segundo o Banco Central, a cifra é referente a contas encerradas ainda com saldos disponíveis, tarifas cobradas indevidamente, entre outras fontes. A consulta pode ser feita pelo site. 7:05. Taxação dos super ricos poderá reduzir diferenças econômicas. Quem traz os detalhes é Teresa Klein. O governo federal editou nesta segunda-feira a medida provisória que prevê taxação dos fundos exclusivos, ou seja, taxar investimentos financeiros dos chamados super ricos. Os fundos exclusivos são destinados a investidores que têm dezenas de milhões de reais para colocar em ações e renda fixa. Atualmente, diversos investimentos nesta linha são isentos de tributação e o investidor paga apenas alíquota de 27%, referente ao valor do imposto de renda no momento do resgate. A proposta do governo federal é haver cobrança periódica de 15% a 20% em cima do montante, além do valor aplicado no momento da retirada. Para o economista e professor da Universidade de São Paulo, Roberto Troster, a mudança é necessária para ajudar a reduzir as diferenças econômicas do país. Tributar rendimentos de todos é uma necessidade, sem dúvida. Um país que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo tem um instrumento poderoso para melhorar isso, que é a tributação. Você tem aplicações financeiras que não pagam nenhum tributo. O certo seria a mesma renda, a mesma tributação. A União espera arrecadar mais de 3 bilhões de reais somente neste ano. Até 2026, a expectativa é de 24 bilhões de reais. Apesar de considerar a medida positiva, Troster pondera que ela não será suficiente para corrigir as atuais distorções. Bom, no curto prazo, né, você sempre tem um aumento da arrecadação, né? Com certeza, isso é bom. A questão é no médio e no longo prazo.
O que devia ser feito e o que pode ser feito é mudar o imposto de renda para todo mundo. Mesma renda, mesma tributação. É como é feito em todo mundo. Essa ideia de que alguns tipos de rendimentos são tributados e outros não, é muito injusta. Mesmo com a tributação dos rendimentos dos fundos, o máximo que pode chegar é a 20%. E o que acontece? Um trabalhador, o máximo que chega a ser tributado na margem é 27,5%. Os fundos deverão ser taxados no modelo Come-Cotas. Ela incide sobre o rendimento dos fundos de renda fixa, cambiais e multimercados. A proposta de taxar super ricos não é nova. Já foi discutida na gestão anterior por Paulo Guedes, mas não foi adiante no Congresso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta terça-feira, em segunda votação, projeto de lei número 1480/23, que coloca o estado em definitivo no consórcio Vale Brasil Verde. O texto de autoria do governo ratifica protocolo de intenções firmado entre os estados brasileiros para a instituição de consórcio interestadual para o enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças climáticas no país. Apenas o deputado Fred Rodrigues votou contra a proposta. O objetivo é confrontar os desafios impostos pelas alterações climáticas, uma responsabilidade assumida pelo Brasil ao firmar o Acordo Paris em 2015. O documento de intenções busca a participação de todas as unidades federativas do país. A ideia é estimular o desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões e um padrão nacional para o pagamento de serviços ambientais, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Conforme estipulado no documento, o Brasil Verde terá a responsabilidade de atuar em nome dos membros do consórcio perante o governo federal, Congresso Nacional e outras entidades públicas e privadas, tanto de âmbito nacional quanto internacional. 7h09. O governador Ronaldo Caiado voltou a direcionar críticas à reforma tributária nesta terça-feira durante um debate sobre o assunto no Senado Federal. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados. Está em tramitação na Casa Alta do Congresso. De acordo com o chefe do Executivo, a maior parte das regiões do Brasil terá prejuízos com o texto aprovado da forma como está. Até agora está tudo na base do achismo, disse ele durante a sessão temática de debates sobre o assunto, que contou com a participação de 17 governadores. Caiado defendeu a política de incentivos fiscais como condição para o desenvolvimento dos estados fora do eixo Rio-São Paulo. Segundo o chefe do Executivo, pesquisas indicam que dos 16 países que adotaram o imposto único, apenas 4 tiveram aumento significativo no número de empregos gerados. Para Caiado, os benefícios oferecidos em relação ao ICMS são atrativos importantes de Goiás para novos negócios e sem eles o estado poderá perder empresas. E o Plano Plurianual 2024-27 prevê 45 bilhões de reais para políticas públicas em Goiás. A matéria é de Eduardo Bernardo. O governador Ronaldo Caiado apresentou o Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027, com foco na transparência dos gastos e investimentos públicos. O PPA vai priorizar o desenvolvimento regional. São 25 programas e 443 produtos. Além da manutenção e ampliação de alguns programas já existentes, estão previstas a construção de novas escolas padrão século XXI, a implementação do complexo oncológico de referência do estado de Goiás, investimento em ônibus elétricos, entre outras iniciativas. O projeto de lei prevê investimento nos próximos 4 anos de 45 bilhões e 300 mil reais em políticas públicas e 8,7 bilhões destinados à gestão e manutenção, totalizando 54 bilhões de reais. O texto foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para apreciação dos deputados. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. Vamos então ao esporte, futebol. Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O clube anunciou na manhã desta terça-feira a demissão do treinador português e da sua comissão técnica. A decisão vem após uma sequência de 7 jogos sem vitórias do time, todos pelo Campeonato Brasileiro.
Pepa estava no cargo desde março, quando substituiu Paulo Pesolano no comando do Clube Mineiro. Em 25 partidas como treinador da Raposa, foram 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, 38% de aproveitamento. Dos últimos 17 jogos, o time venceu apenas 2, considerando o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Cruzeiro deve anunciar o novo treinador nos próximos dias, como foi informado pelo clube nas suas redes sociais. E nessa quarta-feira, o Corinthians visitou o Estudiantes pelas quartas de final da Sul-Americana e avançou após vencer na cobrança de pênaltis. Em partida de um time só, o time de La Plata pressionou, mas venceu o Timão por apenas 1-0 e viu a estrela de Cássio brilhar nas penalidades. 7:12 ainda no futebol. Pedro, do Flamengo, fez acordo em processo contra o preparador que o socou no vestiário. Os detalhes você vai conferir com a Sandra Pedrosa. Juiz Paulo Sérgio Tinoco Neres, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, homologou o acordo entre o preparador físico Pablo Cândido Fernandes e o atleta do Flamengo, Pedro Guilherme Abreu dos Santos, em audiência realizada na capital mineira. A audiência, feita de forma híbrida, foi a oportunidade dos envolvidos conversarem pela primeira vez após a agressão ocorrida em BH há um mês. Durante a audiência, o acusado reconheceu que teve uma reação exagerada e pediu desculpas ao atleta. Diante desse pedido, o jogador Pedro manifestou o desinteresse de continuar com a ação penal por lesão corporal leve. O juiz Paulo Sérgio Tinoco Neres determinou o arquivamento provisório e marcou para janeiro de 2024 o arquivamento definitivo da ação. O atacante do Flamengo, Pedro, foi agredido com um soco no rosto pelo preparador físico no dia 29 de julho em Belo Horizonte, após o jogo contra o Atlético Mineiro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:14. Os produtores brasileiros enfrentam decisões sobre o que e quanto plantar, com margens mais apertadas para o milho de inverno e soja em comparação com anos anteriores. A influência do El Niño nas produtividades das culturas varia por região, com potenciais efeitos positivos nos estados do sul e impactos ligeiramente negativos nos estados do centro e norte. As constatações fazem parte do relatório da Redpoint Global Markets, divulgado nesta terça-feira. Assim, com um crescimento moderado na área e uma perspectiva de rendimento relativamente favorável, a empresa projeta a produção de soja safra 23-24 em cerca de 163 milhões de toneladas. As perspectivas da produção de milho são menos favoráveis devido a fatores econômicos e menor otimismo em relação ao rendimento, com a produção total estimada em 133 milhões de toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:15 agora. Projeção indica que salários aqui no Brasil vão subir 3,9% em 2023. Quem traz essa informação é Cadu Macri. Os salários dos trabalhadores brasileiros devem voltar a subir em 2023. Pelo menos é o que traz a projeção da consultoria Tendências, divulgada nesta terça-feira. A previsão é de uma alta de 3,9% nos ganhos ainda neste ano. O acréscimo salarial do país volta a acontecer após 2 anos de queda, que teve como explicação a pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Para o economista da Tendências Consultoria, Lucas Assis, que é o responsável pela projeção de crescimento dos salários no país, a inflação pode ser um dos motivos que justificam a expectativa desse aumento salarial. A gente observou que ao longo de 2022, a menor inflação no país e a maior geração de ocupações formais garantiram o fim da queda do rendimento do trabalho na margem, revertendo a tendência iniciada desde o segundo semestre de 2020. Por conta de um comportamento mais benigno da inflação nesse ano e da reduzida base de comparação do último ano, os salários devem apresentar um avanço até o fim de 2023. Com isso, um crescimento de 3,9% na média
de 2023 em comparação a 2022. Os aumentos nos ganhos devem beneficiar principalmente o comércio e os setores que envolvem o reparo de carros e motos. Os salários nas atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas devem se beneficiar da melhora do cenário econômico para os condicionantes da demanda, como o aumento da confiança dos agentes e a melhora das condições financeiras, bem como se beneficiar da perspectiva de novos avanços das vendas de veículos no país. Em relação às regiões que mais serão impactadas por este aumento projetado pela consultoria Tendências, estão o Nordeste e o Centro-Oeste. Os estados com a maior alta foram Piauí com 21%, Goiás em seguida com 15% e Pernambuco com 14%. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. 7h18 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já, suspeitos de roubos de cargas e propriedades rurais morrem em confronto com PMs em Goiás. STF retoma a votação do marco temporal nesta quarta-feira. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já, logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26 agora, 7h26. O presidente Lula assinou nesta terça-feira a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga de ministra do Superior Tribunal de Justiça. O nome de Daniela estava na lista dos candidatos enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil à posição aberta após a aposentadoria do ministro Félix Fischer. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da jurista. O STJ também definiu a lista de desembargadores sugeridos pelos tribunais de justiça para as vagas abertas depois da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso. Lula ainda não indicou os nomes para essas vagas. Estão concorrendo os desembargadores Carlos von Adamec, José Afrânio Vilela, Elton Leme e Teodoro Santos. Cabe à presidência da República a indicação dos nomes que na etapa seguinte serão enviados ao Senado para a sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, os indicados serão nomeados e empossados como ministros. Governadores de diferentes estados criticaram nesta terça-feira a forma como o Conselho Federativo está definido na reforma tributária. As propostas variam de mudar os critérios de governança à exclusão do dispositivo da reforma. Os chefes dos estados compareceram para uma sessão temática no Senado sobre a reforma tributária. Cada um deles indicou aos senadores os principais pontos de impacto para cada unidade da federação. Uma das principais críticas é a de como as decisões serão tomadas no Conselho. O governador Clécio Luiz Vilhena, do Amapá, criticou a hegemonia de uma região sobre as outras. O Conselho Federativo será uma instância máxima para o IBS e o ISS, tributos estadual e municipal, respectivamente. Será composto por 27 unidades da federação. Os 5.568 municípios terão outras 27 cadeiras representativas. Essas vagas municipais terão 13 representantes com base nos votos de cada cidade, ponderados pelas respectivas populações. A Câmara atendeu a uma demanda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de demais governadores do Sudeste e do Sul. Definiu como necessidade o voto da maioria dos representantes, que correspondem a mais de 60% da população para decisões do Conselho. Ou seja, isso representa mais poder para os estados do Sudeste. A região concentra 41,8% da população brasileira, segundo dados do Censo 2022, e reúne alguns dos estados mais populosos, como São Paulo e Rio de Janeiro. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação do marco temporal. Quem traz os detalhes é Raquel Carneiro. Histórias de vida e tradições que não começaram em 1988 com a Constituição Federal. É por essa realidade que luta o movimento indígena brasileiro diante da retomada do julgamento da tese do marco temporal nesta quarta-feira. A tese surge em razão de uma ação movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclém.
O documento diz que os povos originários só teriam direito à reivindicação e demarcação de suas terras se comprovadas suas ocupações a partir de 5 de outubro de 1988, data em que nossa Constituição foi promulgada. Na análise do cientista político e coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wortmann, ao invés de segurança jurídica, a tese representa violação de direitos indígenas. Segurança jurídica para quem? Para centenas de indígenas que foram assassinados durante o governo Bolsonaro, os que continuam morrendo por conta da intoxicação do mercúrio, os Yanomami, por exemplo. Qual segurança jurídica, se não a segurança da vida? Qual segurança jurídica vai ser trazida a partir do marco temporal para as terras que seguem sendo invadidas? Nenhuma. Todos os passos, desde a delimitação, desde os estudos prévios, existe o espaço de contra-argumentação, de contra-evidência e de contestação jurídica garantida pela Constituição. Agora, esse espaço é exercido por direito e com mérito por alguém? No caso de uma terra indígena? Não, porque a terra é indígena. Atualmente, os votos apontam 2-1 contra o marco temporal. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram contra a tese, enquanto Nunes Marques votou a favor. Nesta quarta-feira, o ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, deve votar. Depois, votam os ministros Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31 agora. E com a experiência de 3 anos frente à Caixa de Assistência à Saúde dos empregados dos Correios, o general do Exército José Orlando Ribeiro Cardoso teve a nomeação para o cargo de presidente do IPASGO Saúde, assinada pelo governador Ronaldo Caiado, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Orlando Daliana terá a missão de tocar a gestão do IPASGO no momento em que a natureza jurídica da instituição vem passando por mudanças e se prepara para o ingresso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre os primeiros compromissos da nova administração da Operadora de Saúde Suplementar estão a formulação de novo regimento interno e a estrutura organizacional. Apesar de ter sido publicada apenas nesta terça-feira, a nomeação do general já era esperada desde o início do mês. Cardoso, inclusive, estava a par das missões e vinha dando expediente no IPASGO. E 2 pistolas e um revólver foram apreendidos pela Polícia Militar após confrontos que culminaram em 3 mortes no interior de Goiás nessa última segunda-feira. 2 dos óbitos são de suspeitos de roubo de cargas. O terceiro supostamente invadia propriedades rurais para subtrair bens de valor. Esse último possuía mais de 20 antecedentes criminais. Os nomes não foram divulgados. A primeira ocorrência foi registrada em Aparecida de Goiânia, durante a abordagem de militares da Companhia de Policiamento Especializado a 2 suspeitos de roubo de cargas que estavam em um Voyage. Segundo a PM, além de não atenderem a ordem de parada, os 2 homens atiraram contra as equipes que revidaram. Suspeitos morreram antes mesmo da chegada do socorro médico. O terceiro óbito ocorreu em Piracanjuba, a 74 quilômetros de Goiânia. Um homem que, segundo a PM, estava invadindo fazendas e ameaçando as vítimas, acabou morto após atirar contra a equipe do batalhão rural. A corporação também não divulgou o nome nem a idade, mas afirmou que o suspeito já havia sido preso mais de 20 vezes e respondia a processos em Goiás, São Paulo e no Tocantins. 7h33, municípios goianos ganham fábricas de farinha do governo de Goiás. A matéria é com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento entregou 13 novas fábricas móveis de farinha e goma para 12 municípios goianos. Cada unidade é composta por reboque plataforma, lavador e descascador, prensa hidráulica, fornalha mecanizada, extrator de goma e peneira. O kit tem capacidade média de processamento de 600 quilos de farinha por dia. O investimento total para a aquisição das 13 fábricas foi de R$ 2.170.000, com recursos provenientes de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os municípios beneficiados com a entrega de fábricas móveis de farinha e goma foram Porangatu, Teresina, Orizona, Nova Crixás, Silvânia, Aloândia, Vicentinópolis, Pires do Rio, Chapadão do Céu, Pontalina, Niquelândia e Professor Jamil. Cada município recebeu uma casa de farinha e goma, à exceção de Professor Jamil, que ganhou 2. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.